Os corpos dos santos que não se decompõem são reais. Não são múmias rígidas, secas e sem umidade, permanecendo como no dia em que morreram, exalando perfumes requintados e mantendo a flexibilidade e maciez. Sendo assim, vamos mostrar nesta série alguns corpos de santos incorruptos, já que são dezenas e dezenas e dezenas de santos que permanecem assim. São Silvano de Gaza. No ano de 303 começava a última e maior perseguição aos cristãos, durando até 311. São Silvano foi capturado pelos carrascos romanos pelo crime de ser cristão e evangelizar outras pessoas. Condenado a trabalhos forçados e martirizado, não recuou na sua fé. São Silvano, bispo das igrejas da comarca de Gaza, morreu decapitado nas minas de cobre em Feno, no ano de 305, junto com os bispos egípcios Péleu e Nilo, e mais 39 companheiros cristãos em Gaza, região da Palestina. Foi sepultado com seus companheiros de fé e, depois de mais de 500 anos após a sua morte, foi exumado para transferi-lo à igreja onde presidia. Constatado o milagre da incorruptibilidade de seu corpo, foi colocado exposto para veneração e a ele atribuído muitos milagres. É considerado o protetor das doenças da garganta. Santa Rita de Cássia. O corpo incorrupto de Santa Rita de Cássia é um dos casos mais célebres de que se tem notícia na história da Igreja. Nascida Marguerita Lotte, aquela que ficaria conhecida no mundo inteiro como a Santa das Causas Impossíveis, morreu ainda em 1457. Mas, até hoje, quem quer que visite a pequena comuna de Cássia, no interior da Itália, ficará impressionado em encontrar os restos mortais dessa santa mulher, ainda bem preservados no interior de uma urna dourada de cristal. Numerosos são, além disso, os eventos miraculosos relacionados a essas relíquias, começando pelo que se relata ter acontecido no momento mesmo de sua morte, quando a cela em que ela se encontrava ficou repleta de um perfume extraordinário e uma luz espantosa emanou do estigma que ela tinha na testa. Ao redor do túmulo de Rita foram relatados ainda muitos fenômenos odoríferos, perfumes que eram exalados de seus restos mortais. Todos esses acontecimentos extraordinários fizeram as autoridades civis e eclesiásticas instalarem o túmulo de Rita em um lugar mais acessível aos peregrinos, que não deixavam de visitar a santa. Seu corpo foi depositado, então, em um oratório interno, conservando-se debaixo de um altar, onde podia facilmente ser venerado pelas pessoas. Antes de sua beatificação, em 16 de julho de 1627, por ato do Papa Urbano VIII, o corpo foi cuidadosamente examinado e achado perfeitamente, como no dia de sua morte, com a pele apresentando ainda a sua cor natural. Canonizada em 1900 pelo Papa Leão XIII, Santa Rita de Cássia teve o seu corpo translado em meados do século passado para uma basílica construída em sua honra. No relicário de ouro, abrigado no interior dessa igreja, é onde se encontram seus restos mortais até os dias de hoje, os quais continuam a receber, todos os anos, milhares de devotos vindos do mundo inteiro. Santa Bernadette de Lourdes. Em 1925, camadas muito finas de cera foram colocadas sobre o rosto e as mãos do corpo de Santa Bernadette, a fim de disfarçar-lhe os olhos e o nariz fundos, bem como o tom enegrecido do rosto das mãos. Mas durante a primeira exumação do corpo, em 1909, o rosto de Bernadette era de um branco opaco. Não era ainda possível ver profundidade em seus olhos
e ela tinha mãos perfeitamente intactas. Só o nariz se encontrava já dilatado e cheio de rugas. Bernadette, ou irmã Marie Bernard, como era conhecida dentro de seu convento, morrera em 16 de abril de 1879, com 35 anos, sem que o seu corpo fosse embalsamado ou tratado de forma especial. Após ter uma vida de sofrimentos, incluindo ter passado por uma tuberculose e um tumor tuberculoso no joelho, Santa Bernadette morrera na data citada por volta das 15h15. As autoridades civis permitiram que seu corpo ficasse exposto para veneração pública até o sábado, 19 de abril, quando ela fora depositada em uma urna funerária de chumbo de carvalho, selada na presença de testemunhas, que assinaram um registro de eventos. Durante a sua primeira exumação, em 1909, a urna de madeira foi desparafusada e a de chumbo aberta, revelando o corpo de Bernadette em estado de perfeita conservação, não havendo sequer traço de mau cheiro. As irmãs que a haviam enterrado 30 anos antes notaram apenas que suas mãos haviam caído levemente para a esquerda. Nem mesmo os cílios das pálpebras haviam caído. A boca se encontrava levemente aberta e era possível ver os dentes ainda no lugar. O mesmo aconteceu durante a segunda exumação, não havendo cheiro de putrefação e nenhum dos presentes experimentou qualquer desconforto. Os fatos relatados foram atestados por médicos, policiais, testemunhas juramentadas e membros do tribunal da igreja, sendo que o seu corpo se encontra hoje absolutamente intacto em seu relicário, que está localizado na Sala das Noviças do convento de San Gildar. Santa Catarina de Bolonha. Sentada imponente em exposição na igreja Corpus Domini, na cidade italiana de Bolonha, está uma figura que segura uma cruz de ouro e uma Bíblia. Ela tem mãos de tom escuro, quase em preto, assim como seu rosto parcialmente desfigurado, inexpressivo e manchado pela fuligem das milhares de velas acesas no lugar, conhecido como Chiesa della Santa, Igreja do Santo. A descrição pode parecer excêntrica para o interior de uma igreja, mas é exatamente assim que a catedral mantém o corpo de uma de suas mais importantes representantes, Santa Catarina de Bolonha, nascida em 1413, que permanece ereta, vestida de freira, sobre um trono feito de ouro, por mais que tenha morrido em 1463. Catarina fazia parte de uma família aristocrática que vivia na cidade de Ferrara, ao norte da Itália, sendo criada em uma educação artística, destacando-se sempre por seu talento e esforço. Quando completou 14 anos, no entanto, decidiu que dedicaria sua vida a Deus, juntando-se a uma ordem de mulheres religiosas. Ao adotar essa vida, continuou realizando suas atividades artísticas e desenvolveu inúmeros trabalhos escritos, como tratados e sermões religiosos. O que se supõe em relação à sua morte é que a freira faleceu enquanto tocava viola, no ano de 1463, com pouca idade e uma rotina simples. Depois disso, foi rapidamente enterrada no cemitério do convento, à maneira das Clarissas, grupo fundado por Santa Clara e Francisco de Assis, ao qual ela se uniu. Seu enterro foi o mais simples possível, não sendo embalsamada e nem ao menos colocada em um caixão, sendo depositada direto na terra. Não havia flores nem no local em que Catarina foi enterrada, nem nas proximidades. Santa Catarina estava intacta, flexível e com um cheiro doce. Assim, os restos mortais da freira, que também foi artista, escritora e filósofa, foram considerados incorruptos. As Clarissas decidiram que manteriam o corpo da religiosa não enterrado, mas sim em exposição na igreja.
sendo colocada em uma sala dentro de Corpus Domini há quase 600 anos, que é onde ela permanece até os dias de hoje. Santa Cecília. Não existem informações muito precisas sobre a data na qual Santa Cecília foi martirizada, e sua história só foi registrada no século V, mas acredita-se que ela foi condenada à morte por decapitação entre 176 e 180 por Turcius Almáquios, o então prefeito de Roma. Dizem que o carrasco não conseguiu separar a cabeça do corpo, mesmo depois de 3 golpes no pescoço de Cecília, e que ela ainda agonizou durante 3 dias antes de morrer. O corpo da mártir teria sido encontrado incorrupto e na mesma posição em que foi abandonado entre os anos de 817 e 824, ou seja, mais de 600 anos após a sua morte. Mais tarde, em 1599, Cecília voltou a ser exumada e seus restos mortais permaneciam iguais. Foi então que uma estátua, reproduzindo a forma como seu corpo foi descoberto, foi colocada sobre a tumba da santa, e ela pode ser visitada na igreja de Santa Cecília no Trastevere, em Roma.